Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Pode Mais Podcast. E o Brasil está passando atualmente pelo pior momento da pandemia de coronavírus. Nos últimos 4 meses já morreram mais gente do que no ano de 2020 todo. E para falar sobre o aumento de casos de coronavírus em Itaperuna e como o governo está fazendo para realizar o tratamento dos doentes, nós estamos recebendo o Dr. Agostinho Boixá, que é o chefe do Centro de Covid daqui de Itaperuna. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que o senhor é muito ocupado e que para estar aqui o senhor teve que abrir mão do seu tempo. Então, boa noite. Fred. Boa noite aí, munícipes de Itaperuna. Muito feliz aqui com o convite, né? Grato por ter essa oportunidade de trazer aí algumas informações nesse momento aí, talvez de maior anseio, né, de dúvidas para com a pandemia aí de Covid-19. Então, o que eu queria lhe pedir que nós tentemos fazer isso de uma forma bem informal para que aquele que, né, nos veja, que nos ouça, tenha realmente a percepção e entenda esse bate-papo aqui que a gente vai começar agora a realizar. Perfeito, né? Então, como eu disse, né, nós estamos atravessando o pior momento da pandemia, né? A gente tem batido recordes diários aí, né, por óbitos, por causa da complicação do Covid-19, né? A gente deve se acostumar com isso, doutor? Não. Tipo assim, a pandemia ainda vai durar muito tempo? Tem alguma previsão? A gente teve realmente agora, em março, né, e agora passando por abril, o pior momento realmente, como você frisou, né, muito bem aqui explicitado. O quantitativo de mortos que temos em 2021 sobrepuja todo o ano de 2020, mas nós estamos nesse momento vendo a curva declinar, e isso também acontece em Itaperuna, o que nos traz um alento. Sim. A minha opinião é que nós só vamos vencer isso realmente com a vacinação em massa. Sim, é isso que eu ia perguntar. Isso. Esse declínio da curva já é efeito da vacinação? A idade, a faixa etária daqueles que hoje procuram um centro, né, é uma faixa etária completamente distinta do que fora em 2020. Então, isso é importante saber, que já é o efeito da vacinação. Correto. E um outro ponto que eu vou ressaltar é que você, até antes de nós começarmos essa entrevista, se preocupava, me perguntava com relação à nova variante. Sim, com absoluta certeza a nova variante já circula entre a gente, e essa nova variante ela tem, talvez por um perfil de maior transmissibilidade, maior letalidade, ela vem acometendo pacientes cada vez mais jovens. Sim. Tá? Então, assim, o que eu quero que você e que aquele que aqui esteja nos vendo, nos assistindo, entenda que aquela questão de somente os idosos, aqueles portadores de comorbidades aí de maior relevância, de doenças, né? Não comprem essa briga, tá? A gente tem pacientes de 30, 40, 50 anos sendo acometidos e pacientes evoluindo com gravidade. Então, assim, todos estamos sujeitos a adquirir Covid e estamos sujeitos a evoluir de uma forma insatisfatória. Correto. Não existe aquilo, olha, sou jovem, tá? Tem histórico de atleta. Tem histórico de atleta, é uma gripezinha, pelo amor de Deus. Não caiam nessa, por favor. Tá? Perfeito. É exatamente isso que eu ia perguntar. Né? Como o vírus agora está acometendo pessoas mais jovens, existe uma pressão muito grande, até da parte de alguns vereadores aqui em Itaperuna, para que volte às aulas presenciais. Né? Existe alguma criança na faixa de idade escolar acometida pelo coronavírus? Pois é, essa pergunta, Fred, especificamente eu não vou poder lhe responder porque o centro só atende pacientes adultos. Correto. A referência pediátrica hoje para atendimento da Covid-19 é a na UPA 24 horas. Sim. E aí, assim, por uma sugestão, você poderia trazer o colega, Dr. André,
que é quem responde, né, pela coordenação em pediatria da UPA, e ele vai trazer isso de uma forma mais fina para você. Perfeito. Doutor André, já está convidado também para participar com a gente aqui, o espaço está aberto. Coincidentemente, você me perguntando sobre a questão das escolas, a gente está tendo... Hoje está tendo uma manifestação, justamente hoje, noite do dia 26 de abril, está tendo uma manifestação em frente à Câmara dos Vereadores de pais de alunos que estão querendo a volta às aulas presenciais. Eu sei que vai haver um encontro, né, do gestor, na figura do executivo, Alfredão, com os diretores das escolas, para que a gente tente chegar a um denominador. Né? Se eu não me engano, vai ser nessa próxima sexta-feira agora. Sexta-feira, isso. Perfeito. Eu acho assim, Fred, desde que você crie protocolos, diretrizes e que você faça-os cumprir, eu tenho a percepção que a gente conseguiria voltar, talvez num mecanismo, numa forma híbrida, né, de ensino. Sim. Né? Eu pessoalmente, eu não sou técnico, eu sou leigo completamente, mas eu acho que no atual momento é um temerário. Mas é a minha opinião. Não, sim. Mas o Brasil, Fred, hoje, sim, talvez seja o único país que ainda... Nós estamos aí há mais de 300 dias aproximadamente sem aulas presenciais, né? Sim. Eu acho assim, é um tema que realmente mexe com os pais, né? Todos aqui, em sua grande maioria, se preocupa com o filho, com o sobrinho, mas eu acho que esse tema deve ser debatido. Sim, né? Com certeza, eu acredito que sim. O senhor falou que a referência pediátrica para a Covid aqui em Itaperuna é a UPA. Isso. Né? E para os adultos, né? A referência seria o centro de Covid. Justamente, era um tema que eu gostaria que você estivesse a me perguntar. Exatamente, é o que eu vou fazer agora. Quando o cidadão ele perceber que ele está com sintomas de Covid, qual é o procedimento que ele deve fazer aqui, no caso aqui em Itaperuna? Então, eu acho que a gente pode começar até explicando o que o cidadão ele pode sentir. Isso, quais são os sintomas, piscar, né? assim, o sinal de alerta, assim, o sinal amarelo, opa, aquilo me preocupa. Então, assim, congestão nasal, sim, coriza, que é o nariz escorrendo, né? Tosse, né? Dor de garganta, febre, mesmo que referida, né? Eu tenho a percepção que eu estou com febre. Isso é importante falar para o médico. Entendi. Né? Desconforto, sim, dor muscular, náuseas, vômitos e diarreia. São então, os principais sintomas. Qualquer pessoa que acaso curse com um desses que eu acabei de pontuar, ele tem 3 portas de entrada hoje, Fred, no município. Ele não tem a obrigação de pensar, olha, eu tenho que ir no ponto X. Não, ele pode ir na UPA, ele pode ir no PU ou até mesmo no próprio centro de Covid. Então você tem 3 portas de entrada. Pela UBS, não? A UBS também, mas no período em que há o atendimento em si. Tá? E aí, havendo a necessidade, por exemplo, da UBS, ela deflagra isso junto ao centro de Covid. A ambulância do centro vai em apoio ao UBS. Já é acionada e já dá apoio. Perfeito. Tá? Correto. Nós tivemos, após o Réveillon e o Carnaval, né, uma verificação do aumento de número de casos de Covid, né, inclusive de mortes de também, né, Fred? Também, depois das eleições. Pode esquecer, né? Eleições, então, as festas de final de ano, né? Sim. Então a gente gostaria de saber como é que está a situação de Itaperuna no momento, né? Quais seriam os números, né, de Itaperuna? Eu trago aqui, tá, os números assim atualizados, e esses números eles são de quinta-feira, final do dia, né? Correto. Quais são, né, os casos notificados em Itaperuna no ano de 2021? Até quinta-feira são 11.820 casos. No ano de 2021, tá? Estou frisando isso, tá? Sim. E com relação aos óbitos, até quinta-feira, 222 óbitos. 222 óbitos. Mas aí, trazendo algo mais atualizado para você de hoje,
eu não vou ter atualização com relação ao número de casos notificados, mas com relação ao número de óbitos são 223. Já subiu mais um. Perdemos uma pessoa aí entre quinta-feira e hoje, que é segunda-feira à noite. Sim. Infelizmente. No caso das notificações de óbito é mais fácil de controlar. Né? No caso das notificações de ocorrências, né? de casos de pessoas contaminadas aqui em Itaperuana, esse número é confiável ou você acredita que está tendo assim, uma subnotificação por falta de uma testagem em massa? Eu acho que falta de testagem não, Fred. A não ser que o indivíduo não se atente a procurar, porque não está faltando. Sim, não que o governo não tenha para oferecer, mas até pela própria população não perceber a necessidade de procurar um posto para poder fazer um teste quando perceber os sintomas. Eu acho que talvez... Porque tem muita gente que acha que é somente uma gripezinha mesmo. Infelizmente ainda temos isso, mas acho que estatisticamente isso não é relevante. Não é relevante. Eu acho que estamos aí há mais, né, de um ano de pandemia, acho que as pessoas elas estão cada vez mais se conscientizando da importância. Certo. Então eu trago aqui até para você entender essa dinâmica do centro. É interessante isso, porque até fevereiro o centro não era porta aberta, nós éramos retaguarda somente da UPA e do PU. E aí em março, quando nós passamos a ser porta aberta, nós tivemos só no centro de Covid 301 atendimentos. É um número. E aí talvez se você multiplicar isso, né, por 3 ou até um pouco mais, nós teremos aí cerca de 1.000 atendimentos só voltados para a Covid-19. Somente para a Covid-19. Nas 3 portas de entrada do município. Sim. E aonde está funcionando o centro de Covid hoje em Itaperuana, doutor Agostinho? Então, o centro de Covid hoje ele funciona onde era o antigo Hospital das Clínicas, a antiga Casa de Saúde. Isso. Perfeito. Né? Não vou fazer aqui nenhum merchan, mas seria ali, pode dizer? Não, próxima Radiologia Thanos ali. Sim, sem problema, é um ponto de referência. Dr. Thanos, patrocínio aqui pro programa, tá? Então, eu queria só complementar isso, Fred, se você assim me permitir. Então, assim, o cidadão, eu tenho a suspeição que pelos sintomas que o doutor Agostinho acabou de citar, que eu tenha contraído Covid. Então, eu posso ir nessas 3 portas de entrada. Tudo bem, doutor, mas e se eu precisar internar? Isso também é uma dúvida que a gente tem que esclarecer. Perfeito. Então, assim, se for no próprio centro, né, nós temos condições já de interná-lo de bate-pronto no próprio centro. Se for PU ou UPA, o que acontece? PU ou UPA, eles fazem contato conosco, eles passam o caso e aí num outro momento nós estamos admitindo esse paciente. Tá? Eu queria também complementar aqui que nós não somos uma UTI. Como que é hoje? Isso é importante pro Fred, pro nosso munícipe entender. O que o centro é, Fred? O que você acha que o centro seja? Bem, eu ainda não havia parado para pensar, mas eu acreditava justamente que o centro fosse uma UTI, né, já preparada para poder receber. Então, hoje o centro ele tem 5 leitos semi-intensivos. Nós não somos uma UTI por não, né, contemplarmos a RDC, que é a legislação. E nós não somos leitos de UTI vinculados ao Estado. Nós somos leitos de retaguarda e estabilização. Entendi. Tá? Então, hoje nós temos 5 leitos semi-intensivos, que a gente chama de leitos vermelhos, e 12 leitos de enfermaria. Doutor Agostinho, todo mundo que interna com o senhor, ele automaticamente é transferido? Não. Não necessariamente. Ele só é transferido, Fred, se a complexidade da doença dele sobrepujar o grau de complexidade que eu posso oferecer àquele munícipe. Perfeito. Tá? Então, assim, o paciente, infelizmente, ele foi entubado, ele está respirando com aparelhos, aquela complexidade, infelizmente, ela sobrepuja o melhor que eu posso oferecer. Então, esse paciente ele é inserido na central,
para depois ser regulado. Doutor, ele é regulado para onde? Você tem ideia para onde que o paciente pode ir, Fred? Acredito que o hospital de referência aqui na região seja o Hospital São Vicente, em Bom Jesus. Mas, na verdade, nós temos no São Vicente de Paulo, que é o hospital em Bom Jesus, 55 leitos de Covid-19 pelo estado. Perfeito. Leitos de terapia intensiva. No São José do Avaí, 15 e em Miracema, 10. Tá? Então, se somarmos isso, nós temos 75 leitos de terapia intensiva. Tá? Então, realmente, a referência hoje da nossa macro-região é São Vicente de Paulo. Tá? Uhum. Falando, né, nos leitos de UTI, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério Público, né, nós estamos com aproximadamente 100% dos leitos de UTI ocupados aqui na nossa região. Aproximadamente não, eles estão ocupados. Realmente ocupados, né? E aí é uma grande dúvida também do munícipe, né? Será que todos que aqui estão, por exemplo, no São José do Avaí, são de Itaperuna? Não. Deu para entender essa dinâmica? Perfeito. Que, na verdade, quem vai definir o paciente que vai vir é a central. E ele pode vir de qualquer município da nossa macro-região. Perfeito. E aqui na nossa região aqui, existe fila de espera? Como é que tá? Porque... Não, hoje, o que acontece? Com esses 75 leitos, a central ela tem conseguido, nesse momento, tá, Fred? Eu diria que há 3, 4 semanas atrás, nós passamos aí por maus bocados. Tá? Mas hoje a gente está conseguindo contemplar, uma vez que você insere, daí a importância do centro de Covid como retaguarda, como estabilização e numa eventual necessidade de uma posterior transferência. Correto. Tá? Sim. E o que nós temos no centro de material humano, de pessoas que lá trabalham? Você já parou para pensar? Não, ainda não. Gostaria que o senhor pudesse passar para a gente. Então, nós temos um médico responsável pelos leitos de enfermaria. Sim. Nesses leitos de enfermaria nós temos uma equipe de enfermagem específica com enfermeiro graduado, técnicos de enfermagem. Nos leitos vermelhos, outro médico plantonista, outro enfermeiro graduado, outra equipe de técnicos de enfermagem. Eu tenho um fisioterapeuta plantonista conosco. Eu tenho um farmacêutico plantonista conosco. Eu tenho uma psicóloga que vai fazer o acompanhamento de segunda a sexta-feira dos pacientes e que tem esse traquejo fino com as famílias, o que é de suma importância nesse momento. Né? Eu tenho um administrativo, né? Eu não posso esquecer do pessoal da limpeza, Fred, que é tão importante quanto qualquer outro profissional. Com certeza, todos os profissionais da linha de frente, meu maior respeito. E eu tenho um médico rotina, Fred. O que é um médico rotina? É o colega que ele está de plantão? Não. Mas é o colega que vai passar a visita e ele sabe cada um dos pacientes para fazer aquilo que a gente chama de horizontalização. Porque o colega que dá o plantão, uma vez findado o plantão, ele vai para casa. Perfeito? Agora, o colega rotina não. Ele sabe quantos tem, quais são os problemas daquele paciente no dia de ontem, o que eu tenho que resolver no dia de hoje. Então é importante essa figura desse médico rotina, tá? Sim, perfeito. Como a gente estava conversando anteriormente, né, mudou um pouco o perfil do paciente. Mudou muito. Não é? Antigamente eram mais os idosos, né, com comorbidades, e agora nós já estamos com mais jovens, né, sendo internados. Né? Qual é a real e atual face, o real perfil do paciente de Covid hoje na nossa região? Então, hoje nós temos idosos ainda? Temos. Por quê? Porque nem todos foram contemplados com as 2 doses ainda da vacina. Tá? Sim. Mas assim, aquele perfil de octogenários, de nonagenários, isso realmente mudou. Eu tenho hoje sexagenários, jovens, 40, 50 anos, e até mesmo eu já tive pacientes de 30 anos, Fred. Tá? Ok? Então, esse perfil de que nós tínhamos, assim, entre aspas, uma pré-definição, eu só vou me preocupar se eu for idoso, se eu for diabético ou se eu for obeso. Por favor, gente. Não entra nessa não. Não entra nessa não, porque é furado. Golpe tá aí, cai quem quer.
é perfeito. Perfeito, né? Tá? É. Sim. Muito se fala, doutor Agostinho, em tratamento precoce do coronavírus, né? A gente percebeu aí no último ano aí um aumento gigante no consumo de azitromicina, de cloroquina, de ivermectina, né? Esses remédios, eles realmente funcionam? Eles apoiam mesmo no tratamento ou é lenda? Não, então, justamente eu trouxe para você uma normativa do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, porque todos nós estamos a procurar essa seara, esse oásis, uma diretriz, uma normativa. E a gente tem que fugir da politização, Fred. Isso é muito importante. Concordo plenamente. Tá? Isso daí. O que o CFM, na sua normativa, ele diz? Quem vai definir é o médico assistente. Ok? Então, Sim. Se você, Fred, hoje, por exemplo, vem me procurar como meu paciente, eu posso lhe prescrever azitromicina? Posso. Eu posso lhe prescrever ivermectina? Posso. Mas o que eu, como médico assistente, tenho que fazer, Fred? Explicar a você que essas drogas são off-label. Você sabe o que é off-label? Não. Fora da bula. O que significa isso? Seria um tratamento experimental. Mas com um racional. Qual é o racional? Que eu vou lhe explicar agora. A azitromicina. Na verdade, a azitromicina ela entrou por quê? Porque ela pertence a uma classe de antibióticos chamada de macrolídeos. E eles são imunomoduladores. O que é isso? Eles modulam a resposta inflamatória. Então ele não está entrando como antibiótico, ele está entrando como imunomodulador. Entendi. Por que fala assim ivermectina e nitazoxanida, cujo nome comercial, outro merchan é o Anita? Perfeito? Por quê? Porque alguns trabalhos mostraram a capacidade desses antiparasitários inibirem in vitro a replicação viral. O que é in vitro? É você avaliar na lâmina, mas você ainda microscópio. Perfeito, você ainda não tem o traduzir do chamado in vivo. Será que o fato de fazê-lo in vitro quer dizer que acontecerá em vivo? Nós ainda não somos sabedores. Mas entendeu fora da bula nesse sentido? E a cloroquina e a hidroxicloroquina? São medicamentos irmãos. Só que a hidroxicloroquina é um pouco mais recente que a cloroquina. Ela tem menos efeitos adversos e menos interação medicamentosa. São antimaláricos. Olha que bonito. É um antimalárico que depois a medicina entendeu que você pode usar na artrite reumatoide e no lúpus. Por quê? Porque modulam também a resposta inflamatória. E qual é o principal medicamento hoje para tratar Covid grave? Corticoide. Corticoides. Entendeu que existe um racional? Que são anti-inflamatórios. Então você está sempre procurando modular a resposta inflamatória, né? Você está trabalhando na inflamação, seja com a azitromicina, seja com a cloroquina e pensando-se em ivermectina ou nitazoxanida, que é o Anita, para ficar mais fácil para quem a gente está pensando em inibir a replicação viral. Então o doutor ele tem autonomia de prescrever? Tem, mas ele tem que explicar, olhar no olho do paciente e falar assim, ó, o que eu estou prescrevendo para você é fora da bula. Você tem que entender o que eu estou prescrevendo e concordar. Sim. Tá? E esses procedimentos têm sido tomados aqui em Itaperuna? Sim. O centro de Covid tem utilizado desses medicamentos? Sim. Sim, com bom resultado. A minha experiência diz que sim, tá, Fred? E era justamente isso que eu ia perguntar agora, né? Baseado na sua experiência, né? Qual é o tratamento mais eficaz e que tem apresentado melhores resultados na recuperação dos pacientes aqui em Itaperuna? Então, o que nós fazemos sim no dito tratamento precoce, que foi a sua pergunta, é prescrever azitromicina com ivermectina. Sim. Antes da pessoa se infectar? Não. Aí é um tratamento preventivo. Tratamento preventivo não existe. Não existe. Não existe. Sim, é porque o pessoal está chupando cloroquina como se fosse bala. Não, e ivermectina também. Tem gente que fala pra mim que toma 1 por semana. Aí
Me Aí desculpem, existe- eu não tenho como embasar isso. Certo, aí Tá. ocorrem os casos de hepatite Justamente. Porque assim, medicamentosa. todo e qualquer medicamento, Fred, quando eu vou lhe prescrever, por exemplo, eu tenho que pesar quais malefícios ele pode vir a trazer. Isso é com qualquer medicamento, né? Correto. Então, eu tenho que ter bom senso? Sim. Né? Sim. Agora, de modo preventivo, Fred, não existe. Existe isso que o CFM preconiza em termos de tratamento precoce. O que é tratamento precoce? Comecei a ter os sintomas, procurei assistência médica e aí o doutor me prescreveu aqueles medicamentos que ele olhou no meu olho, explicou o que é fora da bula, entre aspas, Sim. houve a minha concordância e eu vou tomar. Ok? Tá? Correto. Né? Então, já que a gente está falando do tratamento, diferença entre tratamento precoce e tratamento preventivo, na sua opinião, qual é a melhor forma de prevenção contra o coronavírus? A melhor forma de prevenção é o que a gente tem tentado divulgar, que é o quê? É o respeitar o distanciamento em torno de 2 metros, é usar máscara, Correto. lavar as mãos. O que é lavar as mãos, Fred? É água e sabão. Se eu não tenho acesso a água e sabão, eu posso higienizar com álcool a 70%? Posso não, eu devo. Deve. Mas nem sempre a gente tem acesso a água e sabão. Ponto. Tá? Ou eu faço a lavagem ou eu faço a higienização. Né? Só que a gente sabe que a gente vive num país que tem uma diferença social, desigualdade social gigantesca e que nem todo mundo tem acesso a saneamento básico. Né? Justamente. Muitas vezes a pessoa não tem nem água em casa para lavar a mão e muito menos dinheiro para comprar o álcool gel. Não tem como. Mas o que eu quero Como dizer fazer? assim, lavar as mãos com água e sabão de coco vale? Vale. Lavar as mãos com água e sabonete vale? Vale. Entendeu? Eu não tenho que ficar com relação a álcool a 70%. Não. Sim, claro. Tá? Com relação às aglomerações, acho que a gente não precisa explicar isso. Quanto mais a gente aglomera, maior é o risco de nós contrairmos de alguém eventualmente infectado. Com certeza. Locais ventilados sempre, Fred, né? Nunca locais fechados. Sim. Né? E eu acho que você vai me perguntar com relação ao lockdown, talvez. Exatamente. Sobre o lockdown era a próxima pergunta que eu ia lhe falar. Né? A gente sabe que o Ministério Público fez uma recomendação aos prefeitos da região, né, que se mantivesse distanciamento social, que se fechasse alguns pontos comerciais. Mas a gente sabe que na prática isso não está acontecendo, porque bancos estão lotados, as lojas estão lotadas. Transporte urbano Transporte urbano nas grandes cidades chega a ser uma piada. Isso que eu ia falar, uma piada. E a gente sabe que aquele negócio do funcionário ficar na porta da loja espirrando álcool já na mão, pouquíssimos locais estão fazendo isso. Né? Então, percebe-se o lockdown. Eu não sei se você viu o jornal hoje, que o ex-ministro Pazuello estava num shopping em Manaus sem máscara e ele foi abordado, né, por uma cidadã e ela, ao questioná-lo, aí aonde que eu compro isso? Chega, beira o cinismo. Mas foi cinismo, né? Não tem outra explicação que não é essa, né? Exatamente. Né? Então, o senhor é contra ou a favor do lockdown mais rígido, né, de um lockdown sério como medida preventiva? Então, o lockdown, né, se nós formos analisá-lo mesmo a fundo, é o que Araraquara fez. É que você restringe a toda e qualquer circulação de pessoas. Perfeito. Só pode ir aonde? Farmácia, hospitais, supermercados. Até os postos de gasolina, não sei se você viu, ficaram fechados nesse período em que Araraquara decretou o lockdown. Assim, esse lockdown, Fred, eu pessoalmente sou contra porque você sufoca a economia. E a minha percepção que sufocar a economia é tão malévolo quanto o próprio coronavírus. Eu acho que a gente tem que criar diretrizes normativas bem pautadas, inteligentes, e nós tentarmos fazê-las cumprir à risca. Sim. Eu acho que se nós restringirmos a circulação de pessoas de uma forma sábia, de uma forma inteligente, eu acho
que é tão eficaz quanto esse lockdown rígido que você acabou de citar. Perfeito. Mas entenda a sua posição de que existem desafios para que você tente fazer com que essas restrições sejam cumpridas. Eu acho que é uma questão histórica de educação. Eu acho que grande parte passa por uma questão cultural. Nós brasileiros, nós não estamos, assim, talvez pré-moldados a seguir determinadas regras, né? Alguns padrões que a sociedade impõe. Perfeito. E para agravar ainda mais, né, nós temos hoje um presidente da República que incentiva aglomerações, que desestimula o uso de máscaras, né, e que trata o vírus como se fosse uma gripezinha, né, ou um resfriadinho, como ele mesmo diz, né? Então a pergunta seria essa, né, para finalizar aqui as nossas perguntas. Como o senhor vê o posicionamento do governo federal e, em especial, do Ministério da Saúde na condução do combate da epidemia? Então, eu entendo o seguinte: o Ministério da Saúde, como representante do ente maior, que é a União, eu acho que ele deveria ter pego desde sempre as rédeas da pandemia e criar e abraçar estados e municípios para que nós falássemos um linguajar uníssono, simples, né? Sim. Eu acho, eu mas sou militar, né? Porque os últimos ministros da saúde que fizeram isso perderam o emprego. Mas aí eu acho que o ministro da saúde ele deveria se impor, né? E mesmo Sim. que isso reverberasse na sua demissão. Essa é a minha posição. Não, eu também concordo plenamente. Eu acho assim, eu como coordenador hoje do centro de Covid, se eu, por exemplo, interpretar que o gestor não está me dando condições de fazer aquilo que eu entendo como melhor, eu vou pedir para sair, entendeu, Fred? Perfeito. Né? Eu quero colocar a cabeça no travesseiro à noite com as minhas crianças, com a minha mulher e ter a percepção que eu fiz o meu melhor, né? Se eu não puder fazê-lo, né? Houve da minha parte uma tentativa de fazê-lo da melhor forma, mas infelizmente tem coisas que a gente não tem como engolir, né? Sim. Passando também pelo boicote à vacinação, né, em massa que nós tivemos aí por parte não vou dizer boicote, né, mas as dificuldades que foram impostas, as burocracias que foram impostas para se conseguir a vacina. Mas é aquilo que nós falamos sobre politização. Só para completar, hoje, agora de tarde, pouco antes do senhor chegar, eu estava dando uma olhadinha no Twitter, e a fabricante da Sputnik, né, a União Química lá da Rússia, ela tweetou, né, solicitando à Anvisa uma posição menos política, né, e mais voltada para o tratamento e o combate às mortes que estão acontecendo, né? Ou seja, quando chega a esse ponto das próprias fábricas de vacina implorarem a Anvisa, implorarem ao governo federal para que se deixe a política de lado, a gente está passando por uma coisa muito difícil. Preocupante. A Sputnik V, que é a vacina russa, nós tivemos muita dificuldade com a Coronavac, né? E a gente tem que entender a dificuldade que foi até para o governador Dória, enfim. Não estou aqui puxando sardinha para Dória, não, pelo amor de Deus. Eu estou puxando sardinha para o brasileiro. Não, claro. Né? Ele fez o que deveria ter sido feito pelo governo federal. Independentemente se a vacina é chinesa, se ela é russa, se ela é norte-americana, eu acho que o que a gente tem que entender é que a gente só vai debelar isso com vacinação. Ponto. Né? Com certeza. E, sinceramente, acho que a política ela deve ser sempre colocada em segundo plano, não é só na pandemia não, Fred. Né? Eu acho que o bem-estar do cidadão ele deve sempre vir primeiro. Ponto. Sim, porque a gente sabe que essa história de hospitais lotados já não é coisa só da pandemia, né? A gente já sabe que o SUS já vem passando por problemas seríssimos há muito tempo e a epidemia só veio escancarar esses problemas que vem acontecendo, né? Então eu torço sinceramente que nosso presidente ele mude a postura
né, e passe a enxergar a ciência como uma coisa benéfica e não como um adversário político. Não, a ciência realmente ela é benéfica, né? Ela não é a vilã da história, né? De forma alguma, né? Tanto é que a vacina já tem mostrado que ela Já tem tá a sua fazendo eficácia, né? E quanto mais cedo, quanto maior for o quantitativo de vacinados, melhor pra gente como país, como economia. A roda da economia tem que girar, concorda comigo, Fred? Plenamente, com certeza. Eu conheço muita gente aí que perdeu emprego, perdeu empresa, né, e que está quebrado e que está passando sufoco mesmo. Muitos brasileiros, infelizmente. Estamos à beira de um colapso de fome. Por isso que eu falo que você buscar o lockdown mesmo violento, agressivo e sufocar a economia, eu não entendo como benéfico, não entendo. Acho que tem que restringir dependendo do quantitativo de casos, do quantitativo de leitos ocupados, então sempre de uma forma muito racional, muito bem planejada, sem pensar em questões políticas. Com certeza. Né? Se nós tivéssemos tido uma campanha educativa séria desde o começo, não haveria todo esse problema, né, dessa quebradeira geral. Doutor Agostinho, nós estamos aqui chegando no final da nossa entrevista, né? Eu gostaria de deixar um espaço para que o senhor fale, deixe suas considerações finais para a população de Itaperuna. Então, eu queria também dizer que Agostinho, não é doutor, Agostinho, além de coordenar hoje o centro de Covid, eu sou capitão médico do Corpo de Bombeiros, né? Com muito orgulho, uma instituição que eu amo por demais. Assim como eu amo por demais também o Hospital São José do Havaí, onde eu coordeno a UTI neurovascular, né? Eu venho aqui lhe agradecer, Fred, como eu fiz no início, o convite. Peço-lhe desculpas porque também contraí Covid, então a coisa meio que se atrasou, entre aspas. Mas convalesci, né? Graças a Deus. Tá bem, tá vivo. Tô bem, né? É uma experiência ruim, né? Mas eu acabei contraindo, porque estou na linha de frente, faz parte, né? Mas, como o Fred disse, acreditem na ciência, né? Se cuidem, usem máscara, enfim, não é só por você, é pelos seus também, né? Uma vez que você procure salvaguardar a você mesmo, você está salvaguardando os seus próximos, né? Então, o amor próprio é o amor para os demais, né? Os amigos, os familiares, né? E eu queria, Fred, também participar em momentos outros. Se você quiser me convidar aqui como um representante da corporação, médico do hospital. Claro, a porta está sempre Se aberta. você quiser também que eu interceda aí para que colegas como o Dr. André possam vir participar, enfim, eu estou aí à disposição. Gostaria muito, a população de Itaperuna vai agradecer. Quanto mais informação séria, de qualidade, quando você melhor. precisar, eu estarei aí à disposição sempre para você. Tá? Certo. Espero que eu tenha ido bem aí nessa com entrevista. Certeza, foi uma entrevista totalmente esclarecedora, né? Acredito que tenha sido falado coisas que a população precisava realmente de ouvir, né? E eu queria agradecer mesmo o seu tempo, que a gente sabe que é pouco. Muito obrigado por estar aqui presente, né? O Pode Mais Podcast vai estar sempre com as portas abertas para na hora que o senhor quiser. Qualquer informação nova, qualquer serviço de utilidade pública que queira passar, só procurar a gente. Uma boa noite ao pessoal aí que vai nos ouvir, que vai nos ver, tá? Fiquem todos com Deus sempre. Amém. Tá? E para você, internauta, que gostaria de continuar recebendo conteúdo de qualidade como esse, se inscreva no nosso canal Pode Mais Podcast no YouTube, acione o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem no nosso programa e deixe aquele like esperto que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Até a próxima!